Já vi que a doutora Raquel Simbalista já está aqui, que é pediatra aqui em Vilas do Atlântico, né? Tem uma clínica, Lili Lulu, né? E vai tirar nossas dúvidas hoje. Quero dar as boas-vindas a ela, já está aqui pronta. Quero agradecer já de imediato sua Imagina. presença, né? Eu Bom sei que dia. Bom dia, eu sei que a correria é grande, né? Você médica, tantas mães que ficam aí preocupadas com várias demandas, então dedicar assim um tempo, uma hora do seu dia para estar tirando dúvidas, realmente muito obrigada, seja bem-vinda. Imagina, eu que agradeço o convite. Na verdade, como você falou, é uma missão realmente que a gente tem, você como jornalista, né, como formadora de opinião, e a gente também, né, de certa forma, estamos aí na mira, né, Aham. no olho do furacão, digamos assim. Eu continuo trabalhando, eu continuo atendendo, então a gente está lidando aí dia a dia com essa situação e com a angústia dos papais e das mamães. Então, aqui a nossa missão realmente é trazer informação de qualidade, né, confiável e acalmar um pouquinho o coração das mamães e dos papais. Você Pronto, está já me estou ouvindo? colocando aqui nosso tema, tá sim, estou Pronto, ouvindo, tá ótimo. Já estou colocando aqui o nosso ótimo. tema para o pessoal poder participar, né? Pediatra tirando Tá, joia. dúvidas sobre o Covid, né? Doutora Raquel, para a gente começar, eu queria já perguntar, né, sobre essa questão, se é mito, se é verdade. Muito tem se falado sobre essa questão do grupo de risco, né? Ah, a criança não é grupo de risco. Em outros países, os idosos têm morrido, na Itália, que nada, a criança. Então, logo no início, isso aqui foi despertado com uma tranquilidade, né? Posicionamento dos pais com relação aos filhos. Mas a gente tem visto aqui no Brasil que esse grupo de risco tem se modificado, né? Várias pessoas de diferentes faixas etárias têm não só contraído o vírus, como também ido a óbito. Queria que você falasse um pouquinho dessa questão do Covid nas crianças e se existe no universo infantil um grupo de risco específico. Ok. Veja bem, essa doença, né, na verdade, esse vírus, os vírus coronavírus, eles já são bem antigos. Eles são conhecidos por sofrerem muita mutação. Esse novo coronavírus, que é o Covid-19, como todo vírus novo, né, que sofre mutação, a gente precisa de um período para a gente... Ele se comporta. Então, tudo que a gente tem são estudos preliminares, né? O boom do vírus foi em dezembro. Então, tem isso na ciência é muito pouco tempo para a gente ter algo definitivo. Porém, os primeiros estudos que já saíram, temos alguns artigos falando só de crianças. Saiu um artigo agora, recentemente, dia 6 de abril agora, de 2020, um estudo chinês, onde eles pegaram mais de 7 mil casos de crianças lá no foco, lá, né, em Wuhan. Outro também saiu no New England com 1.390, mais ou menos, casos só em crianças que foram testadas. E nesses estudos preliminares, se verificou que realmente essa faixa etária, ela não é um grupo de risco a priori, que a gente precise ter cuidado como a gente está tendo com os mais velhos e com as pessoas com comorbidade. Então, para você ter um exemplo, nesse artigo do New England, que é uma revista de renome na área de medicina, apenas desses 1.400, mais ou menos, testados, apenas 171 crianças eram positivas. E dessas 171, 40% só tinha febre, apenas febre como sintoma, e 15% não tinham sintoma nenhum. Dessas todas, apenas 12 dos 171 tiveram pneumonia. E dessas 12, somente 3 foram internadas graves, mas tinham comorbidade. Então, assim, o desenrolar do coronavírus na infância realmente parece ser mais benigno do que nas faixas mais, né, de mais velhos, acima de 60 anos, que a gente tem aí como maior grupo de risco. Porém, as crianças com doenças crônicas, elas também, assim como os mais velhos com doenças crônicas, elas fazem parte de um grupo de risco. Então, uma criança que é asmática, uma criança que tem uma fibrose cística, que é uma doença pulmonar crônica, uma criança que está em tratamento com quimioterapia para algum tipo de câncer, uma criança que tem alguma imunodeficiência ou tem alguma doença grave, crônica, ela tem fator de risco não para adquirir a doença, mas se uma vez com o coronavírus, o desenrolar, a chance de ser mais grave é bem maior. Principalmente se essas doenças não estiverem controladas.
Diferente de uma criança que tem uma asma controlada, que está em dia, não está tendo crise, está usando sua medicação de controle, daquela criança que está com a sua doença descontrolada. Existe também uma diferença aí entre o controle ou não dessa doença crônica. Joia. De forma geral, doutora, quais são os cuidados que a gente deve ter em casa com os nossos filhos? Olha, o grande problema das crianças, como a gente viu até aí no estudo que eu falei, é justamente que elas costumam ser assintomáticas, ou elas costumam não apresentar sintoma, se tiver o coronavírus, ou serem bem pouco sintomáticas. Então, aquela criança que a gente sabe, você tem filho, eu também, que criança tem gripe, resfriado, né, toda hora, ou frequentemente é normal, até na faixa etária de 1 a 3 aninhos de idade, eles têm bastante infecção respiratória. E às vezes é uma coriza, é um espirro, é algo que não, né, não tem febre, você ali às vezes nem se preocupa muito, e nesse momento ela pode estar transmitindo e a gente não está, né, não tem nem como saber. Então, este é o grande problema e essa é a orientação do cuidado com a criança de ficar mais reservado. As mães às vezes falam, mas eles não, né, já que não é grupo de risco, já que não tem tanta gravidade, vamos botar esses meninos para sair, né? Pelo amor de Deus, sair de casa. Mas não é bem assim, porque eles disseminam a doença também. Apesar de que quando estão com pouco sintoma, a disseminação é mais difícil, mas acontece. Então, os cuidados são os mesmos. Infelizmente, temos que manter as crianças também dentro de casa. A gente está vendo que as escolas estão cada vez mais prorrogando o prazo de retorno, né? A gente não vê aí uma luz no fim do túnel, digamos assim, para Aqui em retorno. Lauro mesmo, até final do mês, e com expectativa de que prorrogue, foi o que disse a prefeita Moema Gramacho, né? Acredito eu que esse semestre, eu acredito que a gente não vai retornar. Então, assim, é preservar mesmo essa criança por menos sintomas. A criança está ótima, está bem, ok, fique com fique com seus familiares dentro de casa. Aí há uma controvérsia, assim, a criança pode sair para, né, tomar uma vitamina D, e é com bom senso. É claro que não dá para ficar com uma criança, principalmente pequenininha, dentro de casa 24 horas por dia. Mas você pode sair quando não tiver ninguém na rua, dar uma volta, pegar um pouquinho de sol, né? Pegar um pouquinho de ar fresco, sem ninguém, né? Sem né? Você com sua mamãe, seu papai, 2 pessoas ali, para dar uma volta sem aglomeração e retornar para casa. E os cuidados de higiene sempre quando retornar. Lavar a mão com água e sabão, ou passar álcool gel, tirar o sapatinho, né, que foi na rua, deixar do lado de fora, lavar a sola, ou borrifar álcool. Eu tenho um borrifador, aqueles borrifadores que a gente usa para planta, às vezes, ou para Sim. bota álcool líquido a 70, aí você borrifa a sola do sapato, você borrifa a roupa ali quando chega, deixa ali, depois você lava aquela roupa e entra. A criança pode entrar pelada mesmo dentro de casa, não é igual a gente que fica... Você bota peladinho para tomar banho e aí pelo menos você consegue dar uma voltinha aí, e fora isso é dentro de casa mesmo, lavando mãozinha, tendo aquelas orientações de higiene mesmo que tem pra gente também. Muito bem. Eu vi uma pergunta aqui de um rapaz perguntando sobre crianças com 8 meses, se estão mais suscetíveis a se contaminarem com o vírus do Covid. Queria saber sobre essa questão da faixa etária, né? Tem pesquisas que dizem que é até 2 anos, e também crianças que têm algum problema, por exemplo, respiratório, asma, rinite, em caso de contaminação. É mais perigoso, né, doutora? A questão da faixa etária, em trabalhos científicos, não mostrou diferença de gravidade. Só que, como eu falei, é algo muito incipiente, são pouquíssimos trabalhos, né, ainda. A gente não deve tomar isso como uma verdade absoluta. Mas estudos foram feitos desde recém-nascidos, inclusive, e não se mostrou diferença de gravidade até o momento com relação à faixa etária. Porém, se a gente for raciocinar, os recém-nascidos, os bebês muito novinhos, eles não estão ainda com seu sistema imunológico totalmente amadurecido. Nós temos várias frentes aí do sistema imune. A gente tem uma frente que é celular, que é da parte de imunoglobulina, a gente tem várias frentes. E eles têm algumas dessas frentes não ainda estabelecidas. Então, se a gente for parar para pensar, né, a coisa não deve ser bem assim. Provavelmente, eles têm, sim, um maior risco por conta dessa própria imunidade deles, que ainda é deficiente, ainda não é desenvolvida. Com relação às doenças
crônicas, sim. Principalmente se estiverem descompensadas. Porque uma doença respiratória, principalmente, a asma, que é mais comum, né, em criança, rinite nem tanto, que é uma doença mais localizada, não tem muita repercussão, não. Mas a asma brônquica, ela sim, todo paciente asmático, um resfriado que pegue alguma coisa, pode deflagrar crise. Como o coronavírus, ele já gosta de fazer uma insuficiência respiratória, misturadinho aí com a asma que a criança já tem, esse casamento aí, ele não é muito legal. Então, se seu filho é asmático, primeiro, tem que estar com a asma controlada. Então, procura o pediatra, procura o pneumologista, se tem acompanhamento, né, específico com o especialista. Que medidas eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar alguma medicação de controle, né, para esse filho que é asmático, para se proteger. Cuidado, eles não têm mais chance de adquirir. Pegar a doença, qualquer pessoa tem as mesmas chances. O problema é se uma vez infectado, o desenrolar da doença, né, ele pode ser diferente do que de uma pessoa que não tem doença crônica. Pronto, você falou uma questão aí que me gera muitas dúvidas. Eu vejo também nas reportagens muitas pessoas falando sobre essa questão da imunidade, né? De como aumentar a imunidade, o sol, a vitamina D. Existe hoje alguma recomendação? A gente sabe que alguns especialistas, eu entrevistei aqui nutricionistas, nutrólogos, falando que essa questão da imunidade é a longo prazo. Não adianta agora eu começar a tomar sol e tomar suco de laranja, que minha imunidade está massa, né? É a longo prazo, mas o que os pais podem fazer para aumentar a imunidade dos filhos, mesmo que seja o começo, né, desse trabalho de aumento da imunidade? Olha só, essa é uma pergunta muito frequente. E, na verdade, eu acho que essa pergunta ela vem assim com uma angústia, né, dentro da gente, porque os pais, eles querem alguma coisa, eles querem fazer alguma coisa pelos seus filhos, eles querem ter uma atitude específica, né? Não é só mágica, quer uma solução mágica. Aí eu falo, gente, imagine se existisse alguma coisa que prevenisse doença. Se eu inventasse isso, eu estaria milionária, né, pessoal? Não, gente, eu vou inventar um suco da imunidade, que as pessoas tomem e não peguem mais doença nenhuma. Infelizmente, dessa forma, isso não existe dessa forma, né? Você não compra na prateleira da farmácia, nem no mercado especificamente alguma coisa que vai aumentar a sua imunidade. O que acontece para a gente ter um sistema imune ativo, né, bem ali, nossos soldadinhos internos estarem ali prontos para a batalha, são várias coisas. Como eu falei na pergunta anterior, o nosso sistema imunológico ele é muito complexo. É uma das matérias mais difíceis da faculdade, a imunologia. Você tem noção? É muito complexo. Então, a gente tem, no nosso corpo, tem várias frentes imunológicas. Desde a pele, desde a nossa pele, que é um órgão imunológico, até as vias respiratórias, trato gastrointestinal, as glândulas que a gente tem. Então, tudo está interligado. Imagina só se vai existir uma única coisinha que você tome e, puf, atinja tudo ali. Não vai. Então, a nossa recomendação existem algumas medicações no mercado que propagam, que aumentam, melhoram a imunidade. Só que quando a gente vai ver trabalhos mesmo feitos com essas medicações, são até fitoterápicas algumas são de origem de homeopatia, algumas até da parte alopática também. Porém, a grande maioria dessas medicações, elas, primeiro, funcionam a longo prazo, como a Milena falou, não adianta você começar a tomar agora. Longo prazo, que a gente diz, é 3 meses, 4 meses, 5 meses. Segundo, elas costumam melhorar a doença em si e elas não atuam na prevenção. Se você começa a tomar e você não vai deixar de ter seu resfriado, sua gripe, né, sua doença, lá, sua gastroenterite, não vai. O que pode acontecer se você está em uso de certas medicações, elas podem encurtar o tempo da doença e melhorar os sintomas, tá? A maioria é o que faz. Não é aquela coisa, eu vou tomar e não vou ter a doença. Isso não existe, tá? O que acontece? O que faz isso? Então, o que pode fazer isso? Estilo de vida. Estilo de vida saudável. Isso, sim, atua consistentemente na manutenção e na melhora do sistema imunológico. O que é isso, doutor? Estilo de vida saudável. Estilo de vida saudável alimentação. A gente fala, parece uma coisa, toda hora, é tudo gente, nós somos o que comemos, infelizmente, não sou eu que estou dizendo, né?
Você entrevistou aqui nutricionistas, especialistas dessa área. Nós somos o que comemos. Então, infelizmente, se você gosta de besteira, de porcaria, sinto muito. Você vai ter que mudar seus conceitos para ter uma vida mais saudável. Consequentemente, o da família toda e dos seus filhos também. Então, alimentação variada, com todos os grupos alimentares, comida de verdade que a gente fala, né? Comida menos ensacada, menos empacotada, menos enlatada e mais fresca que dá na terra, que eu digo que dá que dá no solo, que dá em bicho, que dá na natureza. Natural. Feijão, arroz, carne, verdura, fruta, né? Comida, alimentação. Atividade física. Então, atividade física, movimentar o corpo. Mas a criança, sim, bota uma música para dançar, né? Pega na internet, tem aulinha de dança para criança grátis, ou tem alguma música que você possa dançar, ou você pode fazer atividade mesmo de pular corda, andar de bicicleta, correr dentro de casa, pular. Então, se movimentar. Pelo menos em algum momento do dia, tirar ali para se movimentar. Não ficar só sedentário ali, né? Jogando ou assistindo televisão. Sono. Então, sono é muito importante também, porque durante a noite, o nosso corpo, ele meio que faz uma limpeza. Ele tira o que não é bom e vai purificando, digamos assim, vai deixando as coisas boas, vai dando uma limpeza. E um repouso também para o nosso corpo, nosso organismo como um todo. Então, alimentação, atividade física, sono e atividades prazerosas, sim, o prazer. O prazer, ele atua muito também na imunidade. A gente, quando está triste, quando está, né, angustiado, nervoso, isso pode atuar, sim, na imunidade. Tem muitas mamães que contam, às vezes, que viajaram, foram fazer, né, antes do coronavírus. Eu viajo muito, e quando eu viajo, meu filho, às vezes, tem febre. Tem uma febre, um pico de febre, né? Ou fica doente. Por quê? Ficou triste, a mãe viajou, e aí a gente pode ficar mais suscetível realmente a desenvolver doença. Então, alegria, você tá com quem você gosta, você fazer atividades que te dão prazer. Então, são 4 coisas, são 4 pilares específicos assim para ajudar no estilo de vida. Então, atividade física, alimentação, sono e atividade de prazer. Se você tiver isso com seu filho, ele vai estar uma criança com certeza muito mais saudável. E você pode fazer seus sucos também, suas coisas. Mal não vai fazer, muito pelo contrário, né? Faz parte da alimentação, mas não tenha isso como aquela fórmula mágica. A velha e boa vitamina C, que todo mundo fala, estou tomando a vitamina C. Não, tem anos isso já, não sei por que as pessoas continuam com isso na cabeça. Vitamina C não previne doença. Não previne, gente. Ela atua do mesmo jeito que eu falei. Ela ajuda, como as outras vitaminas também, e os outros oligoelementos, zinco, selênio, cobre, na resposta imunológica. Você pegou o dodói, você vai melhorar mais rápido se você tem, né, uma saúde melhor. Então, esqueça esse negócio de tomar vitamina C para prevenir doença, muito menos coronavírus, infelizmente. Tem que colocar na rotina, né? O que você falou. Não é uma fórmula mágica, tomei agora porque o Covid está aí. Tem que fazer parte da sua rotina o uso de vitaminas, se for o caso, se assim o seu médico te recomendar, se assim o médico recomendar para o seu filho, porque às vezes existe, né? Pessoas que têm deficiências de determinadas vitaminas e que precisam suplementar. Aí o médico que vai dizer, não é você aleatoriamente indo na farmácia, e se tornar isso um hábito, né? Não só, como a doutora falou, né? O consumo de comidas saudáveis, como o caso de ingestão de vitaminas, se for o caso, a prática da atividade física e tantas outras atividades que trazem para a gente alegria, como você disse aí, que é tão importante, né? Eu vejo nesse momento, conversei aqui também com alguns terapeutas, as pessoas reclamando muito, né? Da insatisfação pessoal, da insatisfação de estar no lar, da depressão chegando. E tudo isso é também reflexo de um sistema imunológico já abalado, né? Sim. A depressão, a gente tem pesquisas que comprovam isso. Então, se você está cuidando da sua saúde, está se alimentando, está praticando atividade física, tudo vai ficando bem, né? Doutora, deixa eu colocar um pouquinho a interatividade aqui das pessoas, né? A Vanilza está dizendo alegria é muito importante, cumprimentando a gente, o pessoal que chegou aqui, a Michele, Jussiara, André. A gente sabe que as lives também aqui com a gente, Jesus Oliveira Carmo. A gente sabe que as lives são assim, eu entro e saio, né? A pessoa está ali ocupada, deixa eu ver aqui um pouquinho, sai, volta. Então, das boas-vindas. Fazendo almoço nessa hora. Eu normalmente também fico assim, viu? Eu boto e aí fico fazendo alguma coisa, eu ouço e vou lá, pergunto alguma coisa, volto para minhas atividades,
ou então tá boto no ouvindo. YouTube também, né, alguns vídeos, e é muito bacana essa troca, né? Isso que me estimula mesmo a também estar ouvindo especialistas aqui, porque eu sei quanto é bom retorno. Tem uma pergunta aqui do Paulo, me parece, deixa eu ver aqui. Aqui. Tem algumas perguntas. Se sairmos para lugares próximos de casa, é necessário tomar banho assim que chegar em casa? É o Paulo Mercedes, e eu acho que também é uma dúvida minha, porque ele falou assim, próximo de casa. Aí vamos supor aqui um exemplo meu, que deve ser também da maioria das pessoas que moram, por exemplo, em condomínio, né? Você desceu ali no Play, ou no meu caso, eu desci para dar uma caminhada aqui com o cachorro no condomínio. Também tem que ter os mesmos cuidados, né? Isso, Saiu, o voltou, ideal tomou é. banho, tirou o sapato. Porque a gente não tem como saber. E assim, estamos ainda O num vírus está no pico ar agora, né? crescente. Tá agora. Então, eu olhei, eu sempre olho todo dia o site do Ministério da Saúde para acompanhar como é que tá. E ainda estamos crescendo, né? O pico de casos novos ainda não chegou no seu máximo. Então, a gente não tem como. Nós chegamos num platô, num determinado momento em que a coisa começou a voltar. Não, a gente ainda está crescendo. Então, não tem como você saber se naquele ambiente, por mais familiar que ele, né, possa parecer, se está contaminado ou Parecer. não. E até para você criar esse hábito para, nas próximas semanas, se as coisas piorarem, você já ter isso incorporado também em você, automático. Chegou em casa, você já tem seu protocolo ali de limpeza, inclusive os animais. Se você vai sair para dar uma volta com o cachorro, né, por exemplo, o ideal é que quando chega em casa, pegue esse borrifador que eu falei, bota um pouquinho de álcool, então bota num paninho com álcool a 70 as patinhas do animal. O ideal é você limpar as patinhas do animal, porque aquele animal, né, circula ali na casa e a gente sabe que Sim, o vírus ele demora. E cada estudo que faz vê que esse bicho fica mais tempo ainda nas superfícies vivo. Então, começou com 12 com horas, já certeza. 36, já 72, daqui a pouco o bicho vive eternamente aí na superfície e a gente não está sabendo. Então, tem que ter cuidado realmente, inclusive com as patinhas dos animais. Doutora Raquel, tem uma pergunta aqui que eu vou colocar. Se a criança sair, ela deve usar máscara? E até é bom alertar as pessoas com relação a essa pergunta e outras dúvidas que são comuns, porque a gente está imaginando, como você disse aí agora, né, da curva de contágio, que não chegou ao seu pico ainda, o vírus está no ar, mas mesmo depois, são hábitos que a gente vai ter que manter, né? Por um certo período de tempo. Por exemplo, a utilização das máscaras. Sim. Porque, olha, é o que eu falei, não tem como você saber. E é imprevisível. Quando você sai de casa, você às vezes tem uma expectativa, não, eu vou ali passear, não sei o quê, com o cachorro na pracinha e vou dar uma volta. Só que de repente chega alguém com mais outra, né? De repente, outra pessoa, e a pessoa pode, né, enfim, passar muito perto de você ou espirrar, você não sabe, você não tem controle do que está acontecendo fora de casa. Então, o ideal é que utilize sim. Crianças muito pequenas, elas têm dificuldade de colocar, mas às vezes não consegue ficar com a máscara. Bebês mesmo, é difícil você, né, realmente colocar uma máscara no Administrar. bebê, deixar ali. Né? Se você não conseguir, o ideal é que todas as pessoas que saíram com essa criança estejam com a máscara e realmente evitar encontrar ninguém na rua. Viu alguém na rua, você já retorna, caso você não consiga colocar a máscara nessa criança. Às vezes, em bebês, você consegue até botar o próprio poeirozinho, o paninho Sim, a o fraldinha, paninho. você me cobre, né? Fica ali com a mãozinha, como se você estivesse ninando, dá uma enrolada, né, Melissa, pra sair ali com Aham. aquele coelhinho que ele já tá acostumado com aquele O cheirinho. tecido, com aquele cheirinho, você consegue cobrir ali. Mas tem crianças que realmente não. Aquilo é desconfortável pra gente, né? Que dirá para É. uma criança, então nem sempre você consegue colocar. A orientação, inclusive, quando tem alguma criança em casa que está com suspeita de coronavírus, é colocar a máscara em todos que estão em casa. E não naquele. Você não vai conseguir deixar a criança o dia inteiro de máscara. É. Não consegue. Então, a criança fica sem máscara, mesmo estando potencialmente transmitindo, e as pessoas que estão em casa é que usam a máscara o dia inteiro. Ao contrário de quando é para Uhum. adulto, o adulto usa É. máscara e as outras pessoas não necessariamente. Mas com criança isso se inverte justamente pela impossibilidade de você deixar a criança o dia inteiro de máscara. Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente viu logo no início do Covid uma corrida, né, das mães para os laboratórios para vacinação para o H1N1. Duas perguntas. Uma eu já sei, né? A vacina de H1N1 não vai prevenir
com relação ao vírus do Covid-19. Mas é importante fazer isso? Esse é o momento também? Olha só, inclusive saiu tem que umas 2 ou 3 semanas, logo no início da quarentena, uma determinação da Sociedade Brasileira de Pediatria que vacine, mantenha o calendário vacinal normalmente, tá? Da criança. Por quê? Sei. A gente não pode, como diz a máxima, cobrir um santo descobrindo outro, né? Então você não vai, né, por conta do coronavírus, expor essa criança a outras doenças. É claro que a gente estando mais em casa, o risco até de adoecer de outras doenças é menor. Porém, existem vacinas que, se não forem feitas em um determinado período da vida, esse booster que a gente chama, essa imunidade que ela provoca na criança, ela cai nesse benefício da vacina. Então, o ideal é que você siga o cartão, o calendário vacinal, com alguns cuidados. Você vai, por exemplo, se você for fazer sua vacina na rede particular, você tem a opção de agendar a vacinação em casa, né? Em domicílio eles estão com esse serviço. Então, você pode se programar e pedir o agendamento da vacinação. Se você for vacinar no SUS, você pode também ligar para os postos e avisar, se é um bebezinho muito pequeno, qual é o horário que é mais tranquilo? Eles têm essa coisa de separar, né, as pessoas por faixa etária, por distância. Vá com alguém, porque a pessoa pode ir sozinho, um adulto, você está com seu filho, outra pessoa, seu acompanhante, vai lá dentro do posto, vê como é que tá, pergunta, para não ficar exposto lá dentro, né, num lugar fechado. Sim. Quando tiver ok de entrar, a pessoa vai e chama. Alguns cuidados para você evitar ficar em aglomeração, mas não deixe de ir, não. Inclusive, a vacina de H1N1, ela é dada no posto de saúde por etapas, até para não aglomerar, né? Muita gente, saiu a vacina, vai todo mundo. Não. É por faixas etárias, por grupos de risco. E para as crianças de 6 meses a 6 anos de idade, a partir do dia 9 de maio, é que o posto vai estar vacinando. Se você quiser se antecipar, nas redes particulares, ela está em torno de R$ 120 a vacina, e aí você pode fazer antes desse período. Porém, crianças que têm doenças que a gente falou no início, que têm doenças respiratórias, elas podem vacinar já desde ontem, 16 de abril, para pessoas que têm comorbidades, tanto adultos como crianças. Essas crianças já podem vacinar, inclusive na rede pública. A vantagem de você vacinar contra H1N1, por exemplo, especificamente falando da H1N1, é que é um vírus respiratório também, é um vírus também que dá pneumonia, que dá insuficiência respiratória, que tem sintomas muito parecidos com os sintomas do Covid. Então, se você está imunizado contra o H1N1, já é um diagnóstico diferencial para caso essa criança venha desenvolver algum sintoma respiratório. Porque a gente sabe que, inclusive, em crianças, o desfecho de H1N1 é bem mais grave do que o desfecho do COVID. É muito mais grave uma criança pegar H1N1 do que pegar o COVID. Então, você já consegue separar um pouco ali o joio do trigo, você direciona mais o seu diagnóstico, o seu tratamento, sabendo que aquela pessoa já está imunizada, pelo menos para o H1N1. Uma tranquilidade a mais. E também eu estava lendo que a criança, a pessoa, né, nem a criança, ela pode, inclusive, estar com os dois, ser contaminada pelos dois, né? Às vezes ao mesmo tempo, que abaixa ainda mais a imunidade. Isso aí é bem raro, é muito difícil. Porque é muito difícil, 2 vírus ao mesmo tempo, eles brigam, é como se tivesse, é um negócio de meio que, deixa eu ver como é que... Chave e fechadura. É como se dentro da gente, nas nossas células, tivesse um negocinho de encaixe. E aí o vírus ele vai encaixar ali, a grosso modo. Na célula. Vai encaixar ali naquela célula e vai entrar para contaminar. Então ele bloqueia todos esses encaixes. Se vem outro vírus, ele não consegue fazer isso. Esse espaço é meu, eu já estou aqui. É muito raro uma pessoa se contaminar ao mesmo tempo. Não é impossível, mas é muito mais difícil uma pessoa se contaminar com 2 vírus ao mesmo tempo, por conta disso. Bom saber. Um vírus vai ocupando as fechaduras toda lá da célula, e quando o outro vem, já não tem mais lugar para ele contaminar. Mais ou menos isso aí. Sheila Braga, ela faz aqui uma consideração, ela diz: eu caminho dentro do meu condomínio de máscara e tomo depois todos os cuidados. Exatamente, Sheilinha.
Jesus Oliveira Carmo tá me abusando aqui. Eu tenho que colocar meias e máscaras em Dudu. Dudu é meu cachorro, quando eu for passear, é equipado do todo. Edna Luz está com uma perguntinha aqui. Doutora, aqui em casa nós somos 4. 2 adultos e 2 crianças. Você acabou de falar sobre o procedimento, né? Nos casos em que uma criança possa estar com Covid. Mas e se um dos pais ficar doentes, né? Como fazer? Se não houver um outro lugar para um deles ir. A gente tem visto alguns casos que está tendo isolamento em casa, né, doutora? Estabelece um quarto, um cômodo da casa para aquela pessoa contaminada ficar? Seria mais ou menos isso? A orientação da OMS e do Ministério da Saúde é o isolamento domiciliar mesmo. Então, aquela pessoa está com uma suspeita forte ou está confirmada com coronavírus, independentemente de ser criança ou ser adulto ou ser idoso, ela vai fazer um isolamento dentro de casa. Como assim isolamento dentro de casa? Você vai tomar as medidas possíveis aí de higiene, né? Não precisa aprisionar, a pessoa não é presa, não, gente, na cela, não. Não precisa amarrar a pessoa no pé da cama, a pessoa pode circular. Calma, porque senão tem gente, coitadinho dos velhinhos, daqui a pouco vão prender os velhinhos na cama. Não é bem assim. A pessoa que tá, o adulto, como eu falei, que tá com, né, ou com suspeita ou contaminado, ele vai usar máscara o tempo inteiro, da hora que, né, que acorda até a hora que for dormir. Vai ficar mais reservado em um ambiente determinado da casa, não que ele esteja preso, mas você pode ali, ó, um banheiro, se possível, só para aquela pessoa, né? Um quarto, bota a televisão ali para não circular pouco, né? Circular pouco na casa, não precisa ficar preso, mas circular pouco. As pessoas da casa têm que estar a mais de 1 metro de distância desta pessoa, mesmo essa pessoa de máscara, o tempo inteiro. Então tem que ter 1 metro, pelo menos, de distanciamento entre essa pessoa que está isolada. E os utensílios que essa pessoa utiliza tem que ser só para ela. Então, talher, copo, né, tudo que ela vai, toalha, tudo que ela for utilizar, roupa de cama, tem que ser específico para essa pessoa, não pode compartilhar. E ao lavar esse material todo, roupa de cama, né, a roupa, lavar separado. Essa é a recomendação. No caso da criança, que a criança não, depende da idade da criança, ela não vai ficar com a máscara o tempo inteiro, né? E tem outro porém, a criança, ela precisa de contato físico. Você não vai conseguir ficar 1 metro isolado do seu filho 14 dias, porque são 14 dias a recomendação, né? Porque é o tempo de você ver que os sintomas, né, terminaram e não tá mais transmitindo. Como é que você faz com criança? Não faz, gente. Não faz, você reza para não pegar, porque quem é mãe, você não vai abraçar, você vai passar 14 dias, assim, não vai. Então, o que você vai fazer? Também você vai se proteger, todos vão botar máscara. Se seu filho conseguir ficar em alguns momentos com a máscara, ok, né? Ele fica pelo menos ali em alguns momentos. Usa essa estratégia de isolar, bota o quarto com televisão, deixa ele mais, né, em alguns ambientes de casa ali, mas a mamãe e o papai não tem que administrar. Mas não tem como. Verdade. Né? Deus protege. E aí, você foi bem sincera, é real. Não tem como, gente, tem né? como. A recomendação é uma coisa, a realidade é outra. Então, você vai passar mais álcool, você vai se higienizar mais, você pode tomar mais banhos no dia, né? Se cuidar mais, não dividir os utensílios, que é uma coisa que dá para você fazer, de separar, né, os utensílios. Lavar com mais frequência a roupa de cama. Ter uma higiene mais, assim, aquela coisa mais de neurose mesmo da higiene, de estar limpando o quarto onde a criança tá passando mais álcool toda hora, ficar aquela coisa meio neuróticazinha, uns 14 dias, né? O que a gente pode fazer mais um abracinho ali, um aconchego, não tem como. Eu não. Edna, então já viu a resposta, né? Você vai ficar chata em casa, vai ficar limpando tudo toda hora, todo o tempo, e você e o esposo de máscara também todo o tempo. As crianças a gente vai administrando, lavando as máscaras, colocando de novo e administrando. Doutora, eu quero chegar num ponto que é uma realidade que os pais estão em casa temendo, que é a necessidade, né? Se porventura eu precisar de um atendimento médico nesse período. Aí eu tenho 2 questões. Como é que a gente faz se a recomendação é de fato não ir, né, neste momento? Qual é a recomendação que você está dando? E segundo, qual é a sua opinião e se você já tem tido casos, por exemplo, de atendimento por meios virtuais? Eu entrevistei um médico e ele falou sobre a utilização agora da telemedicina. Você já tem feito? Você recomenda? O que é que os pais e os pais, de forma geral, devem fazer nesse período? Olha só, na verdade, a recomendação de ir ao médico presencialmente por alguma emergência é a mesma de criança e adulto, para criança e adulto.
Então, para ir a uma emergência, a um atendimento, a um pronto atendimento, somente se tiver falta de ar, né, dificuldade para respirar, ou dor no peito muito intensa, ou uma febre alta, persistente. Não é aquela febre, teve uma febre aqui, ou agora. Não, aquela febre que você está usando medicamento não passa, uma febre alta, que está desconfortável para a pessoa. São esses sintomas. Fora isso, o ideal é você ficar em casa, não procurar o serviço médico. Porém, tem alguns locais que estão fazendo, muitos até em Salvador, aqui em Lauro, atendem algumas clínicas, tanto de adulto como de criança, né? A gente está atendendo com todos os critérios também de segurança que passaram para a gente. Estão poucos pacientes, não encontra ninguém na recepção, aquela higiene mais, né, rigorosa. E aí é uma maneira mais tranquila de você ir sem ter o risco na emergência de você estar adquirindo até uma doença que você não tinha antes. Então, para ir para a emergência são esses sintomas. Se você precisa de um atendimento, mas não está neste nível de ir para a emergência, você pode ir presencialmente, né, nas clínicas que estão funcionando, de acordo com as determinações do Ministério da Saúde, da OMS. E você pode também solicitar um atendimento virtual, como a Milena falou, de telemedicina, tá? Só que em pediatria tem um porém. A gente pode fazer, ok, está autorizado, só que é um caráter mais educativo. Por quê? Porque quando a gente faz telemedicina com adulto, o seu paciente está lhe explicando o que você está sentindo, né? Então, é diferente. Você consegue tirar muito mais informação daquele paciente adulto. No caso da criança, por mais que a mãe conheça seu filho, né, seja detalhista, a gente precisa escutar, a gente precisa saber, né? A criança às vezes não Observar, né? Não tem como. Então, tem situações que o pediatra não vai conseguir te ajudar virtualmente. A gente tem um pouco de limitação nessa telemedicina. Ela está sendo usada mais para informação, né? Como isso aqui que a gente está fazendo agora. Informação, tirar dúvida, acalmar um pouco o coração, orientar se isso você precisa procurar realmente um serviço de emergência ou não. Então, é mais orientativa. A questão mesmo, se tiver com sintoma respiratório, o pediatra vai ter que olhar, escutar para ter certeza. Então, você pode ter uma modalidade também de visita em casa, alguns médicos estão fazendo. Eu, particularmente, não gosto, prefiro não fazer, porque eu não tenho controle do domicílio de todas as pessoas. E esse transporte demais entre uma casa e outra, eu acho mais arriscado. Então, eu prefiro ter o controle da clínica, né? Onde eu trabalho, eu controlo, eu consigo controlar tudo, todo o protocolo, né? Como entra, como sai, a higienização, a minha higienização, o meu uso de EPI. O meu deslocamento é bem menor, porque é só da minha casa para lá, de lá para minha casa. Eu não fico circulando entre casas de pacientes. Então, isso é uma questão pessoal, particular. Nada contra o atendimento domiciliar. Com certeza, quem está fazendo com toda a segurança e tudo, mas eu tenho um pouco de receio. Eu não faço o atendimento domiciliar. Estou fazendo só na clínica mesmo, ou telemedicina quando me solicitam, mas a nível de esclarecimento de dúvidas e não de consulta propriamente dita, porque, como eu falei, tem essa questão que é um pouco diferente na pediatria. Doutora, queria falar sobre, tirar uma dúvida, na verdade, né? Se é verdade ou se é fake news. Foi falado que crianças, quando estão com Covid, ao invés de ter febre, como é mais comum em adultos, elas estão tendo diarreia. É verdade? Se sim, por quê? Ou é fake news? Olha, não é mais ou menos, não é nem não é. É nem nem. Criança, quando tem infecção viral, qualquer infecção por vírus, qualquer gripe, resfriado, elas podem ter manifestações diversas. Então, a criança, por exemplo, tem um resfriado comum, um rinovírus, esses resfriados mais bobinhos. Se você pegar 10 crianças, uma vai ter febre, outra não vai ter, uma vai ter febre alta, outra vai ter diarreia, outra vai vomitar. Outra... Então, a manifestação clínica daquele vírus é muito individual de cada organismo. É claro que a gente tem uma média de mais ou menos aquele vírus, em média, ele faz tal coisa, ele dá febre, ele dá coriza. Isso é uma média da população em geral. Porém, as pessoas somos indivíduos diferentes, nosso sistema imunológico pode responder de forma diferente.
E aquela criança pode ter outros sintomas que não são sintomas ditos clássicos da doença, né? Então, aqueles sintomas de livro, a gente quando aprende a doença tal, então, sei lá, dengue, febre alta, raste, não sei o quê, não sei o quê, aquela coisa do livro. Só que quando você se depara com a realidade, você vai ter outras nuances daquelas manifestações clínicas que não são aquelas clássicas, né, ditas em livro ali. Mesma coisa com coronavírus. Pode ter uma criança que tenha 0 sintoma e se você fizer um exame lá para testar, ela Tá está lá. colonizada, ela só não está manifestando a doença até uma gravidade maior, que seria uma pneumonia com insuficiência respiratória. Então, você tem de 0 a 100. Nesse espectro, você pode ter tudo. Você pode ter Inúmeras coriza, possibilidades. você pode ter diarreia, você pode ter vômito, você pode ter febre alta, você pode ter febre baixa, você pode ter hipotermia. Então, assim, é um mundo de possibilidades. A gente tenta se atentar mais para os sintomas de gravidade. Então, independentemente do que vai ter, você tem que prestar atenção no seu filho. Ele tá com algum sintoma, mas tá bem? Tá ativo, tá comendo, mesmo que parcialmente, tá alegrinho. Então, não tá grave. Ah, não, ele tá com dificuldade de respirar, tá com dor, tá com uma febre que tá deixando ele muito molinho, que não tá conseguindo nem ingerir líquido, tá vomitando sem parar, tá com a diarreia que não passa. Então, são Intensa. coisas que a gente tem que ligar ali os red flags, pensar ali, ó, tem alguma coisa errada, e aí sim você procurar algum auxílio mais especializado. Olha, tem várias perguntas aqui. Tem uma pergunta bem específica da Solange. Ela fala: meu filho, ele é muito alérgico. E tem também efizema glucósio 6 fosfato Deficiência de dehidrogenase, né? G6PD. Uhum. G6PD, ela colocou G6PD. aqui. Nesse caso, o que fazer? Meu Deus, aí as mães ficam mais preocupadas ainda, né, doutora? Olha só, a deficiência de G6PD, ela é uma doença que é detectada no teste do pezinho, tá? É uma das doenças que são detectadas no teste do pezinho. E ela é uma deficiência de uma enzima que, com a manifestação, então, dessa G6PD, algumas medicações que a criança possa ingerir, elas não são bem metabolizadas e podem dar um quadro de anemia, pode dar febre e tal. Então, essas crianças, elas não podem tomar alguns medicamentos, tipo paracetamol, anti-inflamatório e tal. E quando tem alguma doença, alguma virose, alguma coisa, elas podem ter um desfecho, assim, um desenvolvimento que demore mais e tal. Não quer dizer que não é um grupo de risco como é de doença respiratória, não. Ah, É bem mais ótimo. tranquilo. O maior problema é a escolha de uma medicação para utilizar. Não é nem dos sintomas em si. Mas como eles têm algumas restrições de medicamento, isso quem vai dizer é o médico que acompanha aquela criança determinada, porque ela pode se dar bem com uma dipirona, por exemplo, não se dá com outra medicação. Tem que saber. A mãe com certeza já sabe, a essa altura ela Certo. já sabe com certeza que Só medicamento ela tranquilizou tá. que Não tem não assim, risco é. assim, da doença em si, mas ela vai ter que cuidar da medicação que ela vai usar menos medicamento possível, tentar controlar sintomas com coisas mais naturais, para não desencadear as manifestações da doença de base dele, tá? É mais questão Pronto. do tratamento do que da doença em si. Deixa eu cumprimentar a Ana Lúcia, que está dizendo que a live está sendo muito educativa. Parabéns, doutora Raquel e Milena, pela entrevista, muito pertinente diante do momento que a gente está vivendo. Verdade, a gente pensou nisso mesmo, né? De falar um assunto pertinente a este momento. Obrigada aí pela participação da Lúcia, todo mundo que está aqui com a gente. Volto a dizer, né? Que essa live vai ficar disponível. Paty Tavares também está dizendo aqui que amando, né? Parte não vale, parte não vale. Não vale não, né? Não. Tem aqui a Jesus Oliveira Carmo, ela está perguntando sobre um bebê, se estiver com Covid, leva para onde, né? Para que hospital do SUS? A gente tem ficado muito preocupada, não só os bebês, né, doutora? Porque eu mesmo, se Deus livre guarda, tiver alguma manifestação. Aqui em Lauro, gente, vocês que são daqui de Lauro, a recomendação da prefeita teve uma inauguração de um pronto atendimento ali no centro, próximo ao ginásio de esportes, né? Que é específico para qualquer sintoma respiratório. Então, é um filtro. É importante, né, ter um local como esse, porque já vai filtrar, né, a necessidade das pessoas. No caso de Salvador, né, da Grande Salvador, eu não sei como é que está o hospital nesse momento, doutora. Você tem uma visão assim, geral que a gente possa recomendar? Olha, existe em Salvador especificamente, isso em cada cidade, né? Se tem pessoas aqui de outras cidades, outras regiões, vocês têm que procurar
juntamente o site da prefeitura, né? Na sua região especificamente, qual que está sendo o hospital destinado nesse momento, porque com certeza tem algum hospital que está fazendo essa parte de triagem. Em Salvador é o Couto Maia. Só Couto Maia está sendo drenado para lá. Você pode ir para algum pronto atendimento, não tem problema. Onde tem pronto atendimento? No hospital do subúrbio, no Hospital Roberto Santos. As UPAs, né, também, dos as bairros, UPAs. né? Sim. Você pode ir para o seu pronto atendimento inicial e de lá eles estão drenando esses casos respiratórios para o Hospital Couto Maia, tá? Porque o Hospital Couto Maia ele não tem emergência, mas ele é um hospital de referência para doenças infecto-contagiosas. Então, nesse momento, eles estão fazendo essa triagem, drenando lá para o Hospital Couto Maia, tá? Mas, como eu falei, o ideal é que se você não estiver grave, você vai se cuidando em casa, porque às vezes você tá só com um resfriado comum, chega lá, tem um monte de gente, inclusive com Covid, e você volta com um brinde para casa que você não queria. Então, cuidado com isso. Procure ir realmente só se estiver precisando. Aqui, como a Milena falou, eu vi até uma parte da live com a prefeita, ela disse justamente isso. É um centro de triagem, né, pelo SUS, que a pessoa pode se dirigir e de lá será encaminhado, a depender, né, do resultado lá do diagnóstico de quem estiver atendendo. E se você tiver convênio, né, se for atendido em alguma rede particular, aqui a gente tem o Hospital Aeroporto, né, aqui em Lauro, para adulto, né, criança não. O ideal é as crianças irem para o hospital maior. Por quê? Porque se precisar testar, fazer o teste do Covid, só hospitais grandes que estão fazendo. Então, São Rafael... Mais próximo da gente, São Rafael. Mais próximo seria São Rafael. Para criança, porque não né? adianta você ir para um pronto atendimento que você não vai conseguir testar, se for o caso de precisar fazer o teste, né, do coronavírus. Então, o mais próximo seria o São Rafael, porque lá eles estão fazendo sim, os testes para... Deixa eu atualizar o pessoal que está falando mais próximo, gente, porque a doutora Raquel Cimbalista atende aqui em Lauro de Freitas, na clínica Lili Lulu, e eu moro em Lauro de Freitas, então mais próximo da gente que está, a origem da live é Lauro de Freitas, mas você que está em Salvador, é claro, a recomendação é ir para as UPAs, né? A gente tem aí o prefeito Assemineto que colocou também alguns atendimentos móveis, né? Que é o caso de você também, se for necessário, procurar. Tem os pronto atendimentos também. Então, assim, já tem sido divulgados vários centros de referência para estar fazendo essa triagem. Então, é bom você se informar. Tem o telefone 156 em Lauro, 180 em Salvador. Entra na rede social, que você também vai se informar a respeito disso, tá? O bom é que a gente tem hoje vários meios de comunicação, vários canais para a gente ficar bem informado, tá? Doutora Raquel, tem uma pergunta. A gente falou no início sobre a asma, né? Sobre crianças que têm rinite, problemas alérgicos. E tem uma pergunta aqui da Vanessa. Ela provavelmente chegou agora, mas para quem chegou já fica um resuminho. Meu filho é asmático, já foi vacinado contra a gripe. Se ele tiver sintomas de gripe a partir de agora e cansar, eu devo recorrer para o hospital? Ele tem mais risco do que as demais crianças? E aí eu já te pergunto, a gente tem essa recomendação da falta de ar, mas para a criança é ainda mais complicado a gente fazer essa avaliação. Qual é o gatilho da falta de ar que a gente tem que verificar na criança? Quem tem filho asmático, geralmente sabe, né? Assim, já sabe lidar, já conhece seu filho. Se não for a primeira crise, a mãe já tem uma certa experiência, né? Já tem aquela coisa de, eu sei quando é que tá cansando, quando tá com mais esforço respiratório. Independentemente de ter asma ou não, a orientação é, está com esforço respiratório, você tem que procurar a emergência, tá? Porque, justamente, pior ainda se for asmático, porque se desencadeou crise, é potencialmente perigoso. Tá? Mesmo que não seja o Covid, né, ele pode estar precisando de um atendimento mais especializado por conta daquela crise que não cessou. Então, independentemente de ter doença de base, teve dificuldade para respirar, falta de ar, dor no peito ou febre alta que não está cedendo, precisa sim procurar o pronto atendimento, tá? E vai passar por todo o protocolo lá, talvez por ser até grupo de risco para um desfecho pior de coronavírus. Talvez precise ser testado para o corona, então pode ter um protocolo diferente aí para atendimento dos pacientes que têm essas comorbidades, essas doenças de base. Então precisa, assim, independentemente de ser asmático, como eu falei no início, ele não tem mais chance de pegar a doença, mas uma vez contaminado, a chance de evoluir para uma gravidade maior.
Olha, deixa eu só deixar claro aqui, porque a Pitada de Glamour colocou um comentário. No Couto Maia não entra só os pacientes já regulados, Isso, foi o que eu exatamente, é o falei. que a gente disse. Exatamente. Você vai primeiro para o pronto atendimento ou para Isso, os canais que estão fazendo essa triagem, e em caso de contaminação, o Hospital isso, Referência em Infectologia em isso, Salvador, é o Couto Maia, em geral, está sendo encaminhado para lá, estão isso. sendo encaminhados para lá os casos de Covid, viu? Coisa de Menina está aqui cumprimentando, dizendo que amando a live, parabéns. Inclusive, você que está aí acompanhando, que quiser clicar depois, ela tem umas máscaras lindas, dupla face, eu até já comprei algumas, você daqui de Lauro. Muito legal, porque a gente vai precisar de máscara, viu, gente? Ah, sim. Agora e E vamos depois. botar umas bonitinhas, né, pra gente Ah, dar. é, fashion. Eu já comprei preta, não peguei ainda, porque deve estar aqui na portaria perdida. Verde, que eu adoro, rosa, Ai, vamos eu... variar. Olha, Solange está dizendo aqui, olha, ela é ótima, eu levo meus filhos quando estou aí em Salvador nela, muito meiga. Solange está na Itália, e quando ela está aqui no Brasil, ela está dizendo que leva os meninos em É você, mesmo. que massa. Doutora, já estamos no final, né? 6 minutinhos para acabar, mas eu queria, assim, sua dica final, e a pior, acho que é a mais complicada, é como a gente administrar a ansiedade dessas crianças, né? Seja na alimentação. Meu filho, por exemplo, ele está realmente descontando muito essa ansiedade, esse enclausuramento na alimentação. Então, assim, agora eu estou marcando com ele horário. Olha, filho, de 3 em 3 horas. Aí ele come 7, ele já faz a conta. Minha mãe, 8, 9, 10, né? 10 horas eu já posso. Aí 9 e Oh, meu pouca, Deus. ele já está agoniado. O que a gente faz nesse momento? Me diga aí, para ajudar a trabalhar essa ansiedade nas crianças. Hoje, a boquinha nervosa. Tá igual a mim, seu filho, viu? Ah, meu Deus do céu. Tem que ter esse autocontrole. Ontem eu postei esse vídeo. Gente, Você viu o vídeo da menininha que ela coloca assim: Mãe, eu preciso desabafar. Eu vou explodir. A gente só come, come, passa álcool gel. E é bem a gente assim só para faz todas isso as comer e idades. passar álcool gel. Ninguém merece. Olha só, gente. É claro que depende muito, esse momento depende muito da... É o que eu falo. A gente tem tudo que acontece de ruim, a gente tem que tirar alguma lição boa também, né? As coisas, elas não É, são só ruins, elas são só 100% boas. Então, nesse momento que a gente está vivendo, pode ser um momento aí também de muita mudança, de ressignificação, né? Então, a gente pode... a gente que trabalha, mulher trabalhadora, cheia de coisa no ombro, né? Você é dona de casa, filho, trabalho, ah, meu Deus, a loucura. E a gente, às vezes, se perde nesse dia a dia. E é um momento de você estar mais ali com seus familiares e com seus filhos. E é o que eles querem. Filho quer o quê? Ficar com mãe, né, e com pai. É a alegria da vida deles, né? A não ser quem não é adolescente, né? Mas... atenção. Enfim, de 12 para baixo, eu diria. Então, quem tem filho pequeno, começa a estabelecer um vínculo maior com essa criança, né? De conversar sobre o que está acontecendo, né? Não enganar. A gente está aqui por contar uma... Claro que você vai É, respeitar a faixa etária, né? Um bebê, você não tem como falar. Uma criança de 2 anos, você vai respeitar a faixa etária daquela criança. Mas você vai explicar o que está acontecendo, por que a gente está nessa situação, para que ele fique confortável e confiante, confie em você. E tentar estabelecer uma coisa que eu acho fundamental para todo mundo, inclusive para a gente, que é rotina. Essa coisa, eu acho que na primeira semana do isolamento, a gente, né, ficou meio, meu Deus, é férias, não é perdido. trabalho, aquela coisa. Mas depois que a gente já se organizar numa rotina, porque a rotina, ela tranquiliza a criança. Assim como tranquiliza a gente também. Uma coisa é você acordar sem saber, né, o que vai acontecer. Outra coisa é você ter uma rotina estruturada. Então, por exemplo, aqui em casa, minha filha tem 7 anos, está tendo aula da escola online e tal. Então, a gente costuma acordar um pouco mais tarde, mas assim, num horário específico. Depois tem o café da manhã, ela sabe que tem a aula online. Depois, então, tem os horários de lanche, de almoço estruturados, os horários de homeschooling estruturados. Quem não está fazendo homeschooling, uma brincadeira, ó, agora a gente vai assistir um filme, agora a gente vai dançar. Agora, ter algo estruturado ao longo do dia. Claro que a gente não é um robô, não vai fazer tudo. Mas, assim, de uma certa forma, é estruturar essa rotina. A mamãe precisa trabalhar, eu me lembro. Hoje, você É, sabe, a mamãe tem live 11 da manhã, mamãe tem live 18h30. Então, tem os horários do trabalho, tem os horários da comida, tem os horários para ficar junto. Isso acalma. Como você falou, seu filho tá ali com a boquinha nervosa, mas você já é de 3 em 3 horas. Por mais que ele fique ansioso para chegar no horário, ele tá ali
no autocontrole dele, exercendo o autocontrole dele. Isso é bom, até ocupa a mente, ele está ali se controlando de alguma forma. Ajuda, né, a manter a mente ali ocupada. Então, a rotina, gente, é importantíssima para a saúde mental mesmo da gente. Porque sem rotina, num negócio desse que a gente não sabe onde é que vai parar, imagina, não dá. Então, tem que ter criança muito pequenininha, faz algumas atividades. Hoje, de manhã é dança, de tarde é pintura, né? Inventa alguma coisinha, né? Contação de história. E tem tanta coisa na internet. Tem gente contando história E online. estimular eles também a procurarem, né? Coisa aprender nesse momento. Eu acredito que a gente vai sofrer uma mudança muito grande depois que isso tudo acabar. Das nossas relações, inclusive relações de trabalho, relações profissionais, relações de estudo. Essa questão online, acho que ela vai se intensificar cada vez mais. Então, acho que é uma oportunidade também da gente se familiarizar com essa nova, né, tendência e das crianças também se familiarizarem com isso, de consumirem este conteúdo online. É claro que a gente tem que filtrar para isso, que tem pai e mãe, né, para saber o que a gente precisa pegar ou não, mas de usar isso, né, fazer do limão a limonada, como a gente fala assim. Olha, o pessoal está aqui comentando, parabéns, Raquel, você trabalha com o coração e com a alma. Jesus Oliveira Carmo está dizendo aqui, eu vendo máscara também, de algodão, R$6. É o pessoal lá de São Caetano, mais próximo lá de Salvador, já entra em contato com ela. É verdade, não para a boca, Miriam Brotas está aqui comentando também. Parabéns, Milena Massa, obrigada. A Paty Tavares aqui comentando, live maravilhosa. A Jesus Oliveira Carmo está dizendo, olha, eu não tenho criança, só adolescente, mas foi ótimo, que bom, aprendeu, vai colocar em prática com os netos, vai dar dica para os vizinhos. Que bom. Doutora Raquel, já está aqui marcando o Instagram, 1 minuto e meio para a gente acabar. Eu quero agradecer sua disponibilidade, dizer que aqui as portas estão abertas para a gente, né, na continuidade dessa quarentena, voltar com este tema. Muito obrigada, viu, pela sua atenção, por ter compartilhado esse conhecimento, essa vivência toda aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Beijo para vocês. Obrigada. Beijão, gente.